Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai ter um conteúdo muito legal. Essa última semana nós disponibilizamos algumas inscrições. Se você está vendo isso na quarta, inclusive, a gente já tirou o link de inscrição, mas posteriormente a gente vai liberar novamente. Aqui a gente teve um link de inscrição e até o momento, hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, nós temos 800 inscrições para esse workshop gratuito, que em parte é gravado, em parte vai ser realizado na sexta-feira, para tirar dúvidas, para conversar um pouco com os alunos, com algumas pessoas que estão interessadas em saber como tem aqui até R$20 mil por mês com drone. Bom, no conteúdo dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós ficamos muito gratos por todos os comentários. Existem pessoas que a gente está vendo que está na batalha, que está na luta por uma colocação melhor no mercado, que está sonhando, que está fazendo, que está saindo do óbvio, do famoso mimimi, que está levantando, que está fazendo alguma coisa para melhorar de vida. E existem pessoas que, inclusive, falaram para que não fosse comprado esse curso, mas, na verdade, são pessoas que não sabem, a gente não vende curso. E outra coisa, eu acredito que essas pessoas têm até um problema, porque é um workshop gratuito. E, inclusive, esse material é um material que nós vendíamos até outro dia, né? Então, ao invés de ler, de participar, de ver como é que é, de tentar abrir a cabeça, elas simplesmente insistem em reclamar, em apontar, em chamar atenção, e que isso só pode ser balela, blá blá blá, e enfim, né? Críticas e mais críticas, sem dar o braço a torcer e poder ver o que a gente está oferecendo para uma galera que hoje são 800, né? Tem poucas pessoas que... isso é muito bom, poucas pessoas que acabam criticando sem conhecer. Algo gratuito que eles pedem para não comprar. Mas, enfim, inicialmente só queria mostrar isso aqui para vocês. A gente fez uma apresentaçãozinha para falar um pouco, combinar um pouco com vocês aquilo que a gente comunga de informações sobre o mercado. Mais uma vez, a gente está falando da técnica, sim, mas especialmente a gente está falando do desenvolvimento pessoal e profissional de cada pessoa que quer se inserir nesse mercado ou que já está inserido nesse mercado e quer reposicionar a sua marca, se reposicionar como profissional, enfim, entendeu? Então vamos começar aqui, vamos aqui para a apresentação rapidinho. Só colocar aqui surgir, iniciar a apresentação, uma apresentação padrão para que a gente possa trabalhar junto isso tudo que eu acabei de falar inicialmente, tá bom? Então, nossa apresentação tem o nome de 3 passos para chegar até os R$20 mil por mês com drone. A gente sabe, eu sei que isso gera um pouco de confusão e algumas pessoas realmente acabam desacreditando. Realmente eu sei como é. Normalmente as pessoas compram equipamento, já tem a técnica, ou não tem a técnica, ou não fez nenhum curso específico, nenhuma preparação, não faz parte de nenhuma comunidade. Comunidade que eu falo, comunidade profissional que possa orientá-la, e acaba sendo algo nada típico. Realmente isso não é típico, né? A gente vai ver. Isso não é típico, mas é possível sim, tá bom? Então, vou só passar aqui na primeira. Antes de mais nada, eu peço que você permita-se, que você possa aprender um pouco, claro que isso gere algumas dúvidas e de repente você mande aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook ou no nosso e-mail, dronevalk@gmail.com.
para que a gente possa conversar. As dúvidas são interessantíssimas e importantíssimo. Isso é importantíssimo para a gente saber que você tem dúvida, que você discorda, que você concorda, que você quer saber mais, que como é que faz, se existem pessoas. A gente tem algumas pessoas dentro da nossa comunidade que já fizeram, que continuam fazendo isso. E porque é real, porque é íntegro, a gente está colocando sim e querendo mostrar para mais pessoas que é possível. E isso é um início apenas de muita coisa que vai vir por aí. Beleza? Então, permita-se. Por favor, permita-se. Preste atenção no que eu vou falar com vocês e talvez seja uma oportunidade de abrir a cabeça. Tá bom? Bom, o resumo disso que a gente vai falar está bem aqui. Primeiro, que a gente considera interessante é especializar-se, procurar aprender sobre o negócio e sobre a técnica, ou sobre a técnica e sobre o negócio, tá? Isso é muito importante porque tem muita gente que foca numa coisa só, mas não adianta você saber voar, não adianta você saber levantar, não adianta você saber modelar, não adianta você saber um monte de coisa que você sabe se você não sabe colocar seu negócio para frente. E o seu negócio pode ser uma empresa, pode ser uma empresa se você é empreendedor, mas o negócio principalmente é você. Você é seu negócio. Se você é um profissional e está no mercado, você tem que se vender. E esse é o seu negócio também. Tá bom? Descomplicar é o segundo passo para a gente. Principalmente parar de achar que as coisas têm que ser perfeitas, né? Depois que a gente tem uma parte de conhecimento, a gente quer preparar muita coisa antes de entrar e a gente tem que perceber que, por exemplo, é melhor feito do que perfeito muitas vezes. Já fala uma pessoa que a gente segue aí há bastante tempo. Melhor feito que perfeito. Bom, e terceiro passo para a gente, no que a gente acredita, é estar inserido em uma comunidade, ter pessoas te acompanhando, vai fazer com que você chegue mais longe, tá? É uma frase típica, é uma frase que é muito usada: quem vai sozinho chega mais rápido, mas quem vai acompanhado com certeza chega mais longe, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre especializar-se, né? Procurar aprender uma técnica ou sobre o negócio. Como eu falei para vocês, a gente vem compartilhando essa turma que a gente vai limitar no máximo a 1.000 pessoas. Uma turma gratuita, né? Só reiterando, é uma turma gratuita de uma coisa que a gente vendia, sim, mas é gratuita hoje, vai contar com minha participação e com a minha consultoria para essas pessoas que estão lá. A gente compartilhou e alguns comentários nos chamaram bastante atenção. Existem comentários que são maravilhosos, existem algumas pessoas que estão como eu falei no início, estão na luta e acreditam e estão perseverando e sabem que se eles trabalharem, a hora deles vai chegar. Mas existem pessoas que simplesmente criticam, né? E um desses, a gente selecionou 2 dos menos fortes, né? Nós selecionamos 2 e um deles é esse: como fazer para chegar a ganhar 20 mil por mês com drone? Comprar um drone e vender cursos, kkk. Nossa, esse cara é com certeza uma pessoa que vai ser... Nós esperamos isso, na verdade, que ele seja uma pessoa muito bem sucedida. Mas com esse tipo de pensamento, se ele continua assim, eu tenho certeza que é muito improvável. Muito, mas muito improvável mesmo. Por quê? Porque essa pessoa, sem querer, está dando um insight para você. É típico uma pessoa chegar a 20 mil reais com drone por mês, até 20 mil reais. Lembrando, até pode variar de R$1 até 20 mil reais, tá? Só para ter uma ideia. Mas é típico? Não é típico. E por que não é típico? Porque existem pessoas como essa pessoa aqui. Existem pessoas que a gente não sabe a motivação dessa pessoa, por exemplo, mas o que a gente sabe é que
Normalmente, aqui onde a gente vive, a gente é ensinado que a gente vai nascer, fazer escola, vai até o ensino médio, depois fazer uma faculdade, talvez uma pós-graduação, mestrado, doutorado, vai passar no concurso, vai comprar um carro e uma casa, vai pagar em 30, 40 anos, vai morrer e vai deixar para os filhos, e aí isso se torna um círculo vicioso, né? Então é típico uma pessoa sair do zero e chegar a 20 mil por mês? Não é típico, porque a gente foi ensinado que a gente precisa de um modelo, e o modelo é passar 20 anos na escola, passar um concurso, ter dinheiro algum tempo da vida e depois morrer e deixar para outras pessoas. Olha, a gente tem diversas pessoas hoje no Brasil que estão quebrando essa barreira, que estão jogando chapéu do outro lado do muro, que estão destruindo as pontes, seja como você queira chamar. Existem diversas pessoas, e principalmente essa galera mais nova, eles estão começando a fazer o seu próprio emprego, a criar a sua própria empresa, e isso é muito bacana, porque tira esse modelo que é arcaico e que prende as pessoas a um tipo de serviço, a um tipo de trabalho a um tipo de modelo que subjuga todas as pessoas aos maiores, as pessoas ou empresas que têm anos de mercado, que estão aí, eu não vou dizer que estão escravizando, porque não estão escravizando, tem muita empresa interessantíssima que inclusive investe muito nos profissionais, mas a maioria das empresas que estão aí já estão aí há muito tempo. E se você for prestar atenção, nesses últimos 5 anos, isso é um dado, tá, da Infomoney, nos últimos 5 anos, quem mais produz e quem mais emprega no Brasil são micro e pequenos empreendedores, inclusive MEIs, microempreendedores individuais. Isso é incrível, gente. Por quê? Porque o cara que, em teoria, era um pedreiro, ele se transforma numa empresa em que ele presta consultoria a empresas ou a pessoas físicas dentro daquilo que ele era muito bom. Sei lá, eu não entendo do trabalho de um pedreiro, mas eu sei que tem alguns pedreiros e alguns consultores hoje dentro dessa área de construção civil que são muito caros e que têm seus auxiliares e que têm pessoas que eles sustentam. Então, é típico todo pedreiro se transformar no MEI? Não é típico. Assim como não é típico uma pessoa que já tem pré-estabelecido que ela tem que fazer um mestrado e um doutorado para ela ser alguém na vida, ou uma especialização, ou terminar a faculdade e fazer seu concurso. Não é típico você chegar para uma pessoa dessa e falar, cara, mas ei, tu pode chegar a 20 mil reais por mês se você for lá e fizer a coisa direito. Não é típico. Por isso que uma pessoa dessa, ele fala isso, porque talvez ele tenha sido acostumado a pensar que ele não vai sair daquela vida ali, e nada contra o modelo que ele segue. Nada contra. Mas a grande questão é que é justamente com esses comentários e com o próximo que virá que a gente vê que realmente não é típico. Mas é possível? É extremamente possível. Antes de falar sobre o comentário dessa pessoa aqui, eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes nesses últimos dias, nesses últimos webinários, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo. Mas nós temos um aluno, 17 anos, agora completou 18, que começou do zero, que não tinha faculdade, tinha acabado o ensino médio, estava querendo saber o que ia fazer na faculdade, encontrou a gente nas redes sociais, apostou, ele entrou numa turma nossa, foi mentorado por mim em tudo que ele precisava fazer para começar a ganhar dinheiro com drone. Fez tudo e muito mais do que eu pedi, mas assessorado sim, e ele chegou a mais de 80 mil reais em menos de 6 meses.
Bom, quem comprou o drone dele foi a mãe dele, porque ele não tinha cartão de crédito, óbvio. Os pais dele não tinham lá uma vida tão abastada, mas apostaram naquilo que ele queria fazer e ele conseguiu. E hoje ele está ganhando um pouco mais do que isso. Ele já passou um pouco de 20 mil reais. Ah, mas ele mora no Pará. Mas será que onde tu mora não tem serviço, não? Sabe? Será que não é só parar de olhar para o umbigo ou para a TV e ver que tem um monte de coisa? Ou pesquisar no Google coisas que não são... que não contribuem para o seu crescimento profissional e pessoal e colocar aí empresas que estão presentes na minha cidade no agronegócio. Agronegócio, minha cidade. Construção Civil, São Paulo. Construção Civil, Santa Catarina. Construção Civil, Fortaleza. Sei lá. Enfim. Será que não é só parar de olhar para isso, da impossibilidade de fazer, como esse menino parou, olhou e fez, e acabar mudando de situação, não só de situação financeira, mas a gente sabe, a gente conhece pessoas que estão muito decepcionadas com seus trabalhos, que não querem mais trabalhar com aquilo, que talvez tenham uma oportunidade de trabalhar, que não, se não com drone, com o que gostam, e acabam permanecendo na mesma situação porque acham que não tem saída, porque acham que o tempo passou, que já estão velhas, que não dá mais para fazer coisa nenhuma. E isso, na verdade, isso não é verdade, né? A gente tem, por exemplo, um super exemplo que é o Rick Chester, que muita gente conhece como o cara da água, mas que é muito mais do que isso. É um cara que realmente se preparou muito tempo para ter uma oportunidade de estar onde ele está. Não simplesmente aconteceu como todo mundo acha que acontece. Todo mundo acha que quando você chega no momento, no ápice da sua vida profissional, que simplesmente as coisas aconteceram magicamente. Mas esquecem que tem uma grande história por trás disso. E aqui o que eu queria comentar, né, para não fugir muito, é que esse comentário desse rapaz aqui também é interessante para a gente, porque, de certa forma, as pessoas que já estão no mercado, elas não se abrem. Por isso que lá no primeiro slide, depois da apresentação, falei para você se permitir. Esse rapaz falou aqui: estou há 6 anos no mercado, com trabalho para Boeing e para Emirates. Eu duvido muito que isso seja viável, não compro cursos duvidosos. Bom, ele só não chegou a ler, né? Eu acredito que ele teve algum problema quando viu o cartaz, que ele não conseguiu ver o gratuito. Seguinte, existem pessoas que trabalham na Vale há 20 anos, mas que ganham menos do que pessoas recém-formadas, que são extremamente qualificadas, que entram para ser consultores. Eu acredito que vocês conhecem pessoas que trabalham na sua família em um mercado específico, que trabalham há 15, 20, 30, 40 anos no mesmo mercado, que entra um consultor, um moleque, que ganha 3, 4, 5, 10 vezes o que essa pessoa que trabalha há bastante tempo, há pelo menos 10 anos mais que essa pessoa ganha. Então, tipo, tempo de serviço hoje em dia não credencia ninguém a nada, gente. O que credencia uma pessoa para ganhar dinheiro ou não é aquilo que ela conhece e aquilo que ela pode dar para o mercado. Eu não estou falando especificamente dessa pessoa, desse camarada. Eu estou falando de maneira geral. Se você não tem nada a dar para o mercado, nada mais a dar para o mercado, ele vai procurar uma pessoa que tem. E normalmente as pessoas que têm cabeça mais aberta são as pessoas de menos idade. Isso, infelizmente, é verdade. A gente conhece gente aí a partir de 38, 40 anos e 40 anos acima que tem uma grande experiência, que podia fazer uso dessa tecnologia de uma maneira incrível
e essas pessoas simplesmente acham que é balela o uso de drones para algumas áreas. Hoje a gente vê muito a área de drone relativa à topografia, é uma área que está mais em foco, porque com o uso de outros equipamentos, como GPS geodésico, para pontos de controle, pontos de cheque, etc., a gente consegue mapear áreas, por exemplo, que uma equipe de 3, 4, 5 pessoas mapeariam em 7 dias, a gente consegue em um dia, no máximo 1 dia e meio. E com uma quantidade de informações muito maiores. Mas, além disso, existem outras diversas áreas, inclusive que a gente vai falar aqui, que eu vou falar aqui com vocês. Tá? Então, é possível? É possível, sim. É típico? Não, porque muita gente não quer sair como esse menino de 17 anos. Saiu, foi lá, bateu de porta em porta, entregou o cartão, entregou o folder, fez um bannerzinho da empresinha que ele criou, entregou lá nos lugares, voltou a ligar, mandou e-mail, continuou, insistiu, persistiu até começar a fazer e mostrar que ele era bom. Isso é típico? Não é típico. Mas é possível? Sim, é possível. Mas para isso você não precisa saber só da técnica. Você precisa saber também como o negócio funciona e, com certeza, existem coisas dentro de todo esse processo que pessoas que têm a técnica muito apurada, muito aguçada, que têm anos de conhecimento, pessoas que formaram engenharia cartográfica, agrimensura, geologia, engenharia de minas, engenharia civil e outras diversas na parte ambiental, têm conhecimento, mas a grande questão é que o negócio tem que estar totalmente atrelado à técnica. Você não tem que ser... Se você tiver só a técnica, não tiver o mercado, o negócio, você não consegue ir. E se você tiver só o negócio e não tiver a técnica, infelizmente você também não consegue ir. Tá bom? Bom, a segunda parte é descomplicar, né? Que a gente tinha conversado anteriormente. A maioria das pessoas acham que tem que ter uma coisa extremamente perfeita antes de começar. Inclusive, a gente tem um sócio, o Gabriel, uma historinha sobre ele. Em uma conversa, a gente estava conversando outro dia sobre... A gente está em processo de regravação de algumas turmas nossas para espanhol agora, inglês e francês. E eu estava conversando com o Gabriel outro dia, porque ele é fluente em inglês, tal, e em francês também, e ele vai fazer essa regravação nossa. E ele me falou que ia fazer um curso de dublagem, eu acho, o nome do curso. É um curso de dublagem. Porque ele queria estar o melhor possível, presente o melhor possível para que as coisas dessem muito certo. O que acontece, assim, e eu acho isso muito legal no Gabriel, ele se prepara bastante para isso, né? Mas o que acontece é que o mercado ele é muito dinâmico. E uma vez que você sabe daquilo que você precisa saber, e uma vez que você sabe como chegar e você sabe como fazer, ou você faz ou alguém faz. Então, por isso que a gente usa esse melhor feito do que perfeito. Não é porque a gente faz de qualquer jeito, não é que a gente aconselha fazer de qualquer jeito. É que a gente aconselha começar. Esse menino de 17 anos, ele talvez, para algum de vocês, ou para a maioria das pessoas, ele precisasse de um curso superior para começar a fazer isso, e ele não esperou nada, ele simplesmente pegou a mãozinha dele lá e saiu entregando um monte de coisa. Melhor feito do que perfeito. Talvez ele faça uma faculdade, talvez ele faça uma faculdade lá na frente. Mas quando ele fizer uma faculdade lá na frente, ele vai estar muito mais experiente, talvez até do que a maioria dos professores dele. Porque ele vai ter mercado, ele vai ter técnica, ele vai ter um monte de coisa que, junto com a técnica do que ele vai aprender na universidade, num curso técnico, num tecnólogo, vai fazer uma grande diferença. Tá? Não é fazer de qualquer jeito.
É fazer porque você sabe fazer e porque você sabe que Zezinho ali, o seu vizinho, o Joãozinho ali lá na frente da sua rua, pode começar a fazer também, antes de você. E é melhor você ser visto no mercado, porque quem não é visto não é lembrado, né? É outro chavão aí, né? Quem não é visto não é lembrado. Só que, dentro de tudo isso, cuidado para não inverter a ordem. Não comece a vender as coisas antes de você saber efetivamente a fazer. A gente tem alunos, a gente tem pessoas que a gente acompanha que faz isso. Que antes de ver alguns módulos, eles começam a vender as coisas sem ter como explicar para as pessoas, sem ter como ser profissional e chegar e fazer o orçamento, e explicar o orçamento e por que você está fazendo aquilo, e sem ter como se apresentar como profissional e saber daquilo que você está falando. Porque olha só, existem pessoas que acham que têm a técnica, que são engenheiros, porque são geólogos, que são engenheiros cartógrafos, porque são engenheiros de mina, acham que sabem, mas invariavelmente não sabem como realizar o levantamento da maneira correta, como não ter erros, como reduzir ao máximo, como processar da maneira correta, como entregar os trabalhos, porque um trabalho entregue de um jeito é totalmente diferente no Nadir do que uma câmera ou do que um mapeamento oblíquo. Enfim, sem técnica, a técnica do aerolevantamento para a aeronave específica, e lembrando que isso vai ter que ir num software de processamento, com uma sobreposição à altura e velocidade específica, isso é muito difícil, muito difícil. Então, descomplicar sim, melhor feito que perfeito sim, que não é visto, não é lembrado sim, mas tem que saber daquilo que está falando. De cor, não decorado. Mas você tem que saber explicar para o seu cliente o porquê você vai fazer aquilo, o porquê vai levar tanto tempo, o porquê não vai levar tanto tempo assim, como vai ser feito, qual é a diferença com GPS e sem GPS, qual é a diferença do embarcado para o geodésico, o porquê você vai fazer, dentro do software o que é que acontece, porque eu vou colocar só ponto de controle, aí isso tudo vai acontecer uma mágica, isso aqui vai ficar com uma resolução muito maior. Será? Eu não acreditaria. Então, descomplicar sim, mas cuidado para não inverter. Bom, isso pra gente, para mim pessoalmente, é o grande ponto. É ter pessoas te acompanhando, sempre. E aí vem mais um ditado, né, que quem vai sozinho chega mais rápido, mas quem vai acompanhado chega mais longe. Gente, ter pessoas acompanhando é extremamente importante. Por quê? Porque a gente aprende com outras pessoas, não só com as pessoas que vão te ensinar, te acompanhar, te mentorar, fazer consultorias contigo, preparar orçamentos, preparar teu flyer, folder, etc. Você vai aprender com pessoas, você vai aprender quando você está inserido numa comunidade, e aí é uma grande importância de estar inserido numa turma e numa comunidade. É que engenheiro geralmente é ajudado por geólogo, por um garoto desses 17 anos que não tem nenhuma formação, mas que sabe como fazer, que fez, que errou, que sabe um pouquinho mais, por um técnico, por uma pessoa que está iniciando o curso agora, que tem outras ideias, e a conjunção dessa quantidade de ideias faz com que a comunidade se torne forte, e uma comunidade profissional. Não estou falando aqui de uma comunidade Facebook. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eu acho que pessoas que falam lá, se você fizer uma pergunta, todas as respostas vão ser diferentes para o mesmo problema. Eu acho isso um problema. Nesse caso, o problema não é a solução, tá? Nesse caso, não é. Então, ser acompanhado por pessoas que têm tempo de mercado, sim, pelas pessoas que têm tempo de mercado, que estão te acompanhando, que são os mentores da turma, sim, por pessoas que são supervisores, sim, por garotos de 17 anos, sim.
a comunidade fortalece muito mais o crescimento de qualquer profissional, de qualquer empresa. Tá? Então, é extremamente essencial. Se você não tiver esses 3 pilares, muito provavelmente, mas muito provavelmente, vai demorar muito, quiçá você não vai conseguir chegar a esse valor. Pode até chegar, mas com esses 3 pilares, se despindo um pouco do orgulho, entendendo que a comunidade vai te ajudar bastante, que você precisa da técnica sim, mas que você precisa também do olhar do negócio, e aí ter mentores para isso, ter pessoas te acompanhando que já tem tempo de mercado, mais as pessoas da sua comunidade fazem uma diferença enorme. Não é só assim, mas assim, com certeza você vai chegar lá, tá? Bom, para finalizar, é o seguinte, só prometo que eu não vou levar muito tempo aqui não. Só para finalizar, eu só quero ler aqui algumas áreas que já atuam com drones hoje no mercado e que talvez interesse a vocês. Rapaz, tem muitas outras áreas, mas foi um site até aqui que a gente pegou que tem filmagem e fotografia, geolocalização, geoprocessamento e imagens georreferenciadas, segurança e monitoramento, mapeamento de agricultura para o agronegócio, pulverização de plantações, reportagem, combate a pragas urbanas, uso para cenas e uso cenográfico, transportes, entrega de encomenda, inclusive o iFood vai começar a usar agora em outubro, começar a fazer os testes, inspeções em construções, fins imobiliários, controle e criação de animais e bombeiros salva-vidas. Isso é muito interessante porque, além de todo o mercado que se tem técnico, também tem alguns outros mercados, como que não foi citado aqui, mas filmes e gravações e imagens para corridas de rua, casamentos, outros tipos de aniversários e festas de debutantes, cobertura de eventos para empresas, TVs e algumas rádios que estão na internet, enfim. Há uma grande quantidade de informações e uma grande quantidade de oportunidades que são apresentadas aí no mercado. Só para finalizar mesmo, a gente pegou uma tabela da Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos. Tá? Existem algumas coisas aqui que a gente grifou. Eu não vou falar sobre cada uma, mas se vocês derem uma olhada, quando eu vou passando aqui, relatório final de pesquisa, por exemplo, para minerais não metálicos, até 50 hectares, que é cobrado R$10 mil, boa parte das coisas que são feitas aqui, principalmente cálculo de acubagem da jazida, as informações de sensores remotos que são localização, a parte topográfica, toda a parte de drenagem, toda a parte hidrográfica que pode ser retirada também desse levantamento com RPA, com drone. Todo esse tipo de levantamento é feito aqui e é pago dentro desse relatório. Então, aproximadamente 50% a 60% desse relatório é feito anteriormente por diversos profissionais até chegar no relatório final de pesquisa que era utilizar topógrafo, etc., e todas as outras informações de cadistas, de outros tipos de profissionais. Para chegar a esses R$10 mil, 50% a 60% dá para fazer com drone e no processamento desses dados, além de outros que tem aqui. Então, 50% a 60% entre R$5 mil e R$6 mil por relatório. E, pasmem, não existe só uma mina no Brasil. Isso é incrível. Você tem uma ideia, não existe só uma mina. E não existem só 10, hein? Existem diversas. E se você for correr atrás, igual esse rapazinho correu, você vai ver que existem algumas oportunidades por aí. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês outra coisa, antes de finalizar,
para que vocês tenham noção do tamanho do mercado que a gente está inserido, né? Bom, existem alguns outros levantamentos, como geofísico, que hoje utilizam. Existem algumas grandes oportunidades para profissionais que sabem operar drones e sabem e conhecem algumas coisas de geofísica. Na verdade, são para geofísicos, mas pessoas que não têm essa formação também podem realizar esse tipo de levantamento para que ele seja tratado por um geofísico, né? Obviamente, não pode fazer a mesma coisa. Se vocês verem aqui, tudo que está aqui, por exemplo, em geologia ambiental, que também está presente na área ambiental em si, podem ser feitos, muita coisa podem e precisam de aerolevantamentos, né? Lembrando que quem faz ainda com o Google Earth, se você for lá no Google Earth, você vai ver que eles falam que é ilegal o uso de imagens do Google para fins comerciais, tá? Só deixando todo mundo a par. Bom, modelos tridimensionais, estudos geotécnicos, etc. E eu só quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Disso tudo que a gente falou, inclusive daqueles 6.000 lá, a gente está falando de valores atualizados. A última atualização desses valores foi em maio de 2011. E aí cai mais uma coisinha que geralmente a galera fala com a gente. É o seguinte: mas como é que eu vou cobrar 6.000 reais? E como é que eu vou cobrar 10.000 reais? E as pessoas vão achar caro e isso e aquilo outro. Gente, olha só. As pessoas elas podem achar caro, que você é careiro, que você está cobrando além do que deveria cobrar. Mas o grande lance é o seguinte: se você não cobrar o justo, você vai virar o menininho do baratinho. Faz lá no João, que ele é baratinho. Faz lá no Zé, que ele é baratinho. E vai ser assim, talvez não para sempre, mas a grande parte da sua carreira vai ser o menino baratinho. Porque você não valorizou. É melhor você perder 1, 2, 10 serviços e as pessoas começarem a ver que você é sério e que você... Mas para isso você tem que fazer direito também, você tem que saber fazer. É melhor que as pessoas te chamem do careiro, mas que sabe fazer, porque as pessoas vão ter confiança em te indicar. Isso é difícil, porque quando as pessoas se colocam no mercado, elas fazem por qualquer valor. Algumas pessoas. Não é o que nós indicamos e não é o que nós pregamos dentro da nossa turma. Inclusive, nós temos um aluno que perdeu os primeiros 3 ou 4 serviços porque queria fazer muito barato, mas a gente aconselhou e ele seguiu, que foi o Alexandre. Perdeu, mas com a certeza de que quando ele começar, quando o mercado viu o Alexandre, ele vai começar e vai deslanchar sim. Então, preste atenção nisso também. Aqui no final eu selecionei algumas coisas para vocês verem, além disso que eu mostrei aqui para vocês. É um pequeno estudo de uma área que nós fizemos, onde a gente tem informações das casas aqui, informação do dado a ser levantado, e aí dentro daquilo que a gente falou, vou fazer rapidinho aqui só para a gente ver uma coisa. Dentro daquilo que a gente falou de roubagem de jazida, que a gente estava falando, por exemplo... E aí, para pessoas que ainda fazem na mão, por exemplo, o volume disso aqui saindo dessa forma, e aí eu fiz de maneira bem rápida aqui, claro, mas aqui a gente tem resolução de 8 centímetros por pixel. Sendo bem contornado, sabendo que ele está se contornando, óbvio, você vai ter uma resolução, além de resolução muito grande, você vai ter uma precisão de até 2 centímetros por pixel. Isso significa que você pode errar no máximo por 2 centímetros. Tá? E aqui a gente tem volume feito da maneira correta. Além de volume, claro, a gente vai ter informações como os contornos, como a topografia desse local. Eu vou colocar 5 metros só para a gente ver rapidinho aqui. Além disso, a gente tem como clusterizar algumas informações e gerar informações que são muito ricas
dentro do projeto que a gente está realizando. Além disso, nós temos como gerar informações estruturais. Além disso, nós temos como gerar informações, por exemplo, de linha de costa, do acompanhamento dessa linha de costa ao longo de anos, como essa daqui que a gente selecionou aqui também para que vocês vejam. Olha só. Essa daqui é como está hoje essa região. E uma coisa interessante aqui, ó, que eu queria que vocês vissem, é que existe aqui, avaliando de maneira bem rápida, uma deposição nessas zonas aqui, ó, e alguns canais de deposição. E aí nós temos, se por um lado, alguns meses atrás a gente tinha essa realidade, que a gente consegue acompanhar, por exemplo, no Google Earth, que ele mostra pra gente, é totalmente diferente dessa daqui, ó. Essa daqui em setembro, essa daqui em 25 de julho deste ano. A diferença. Se você tem uma relação de estudo, por exemplo, de evolução de linha de costa, bastante interessante também. E é outro mercado que ainda é pouco explorado. Bom, falando em topografia, aqui. Tá bom? Bom, é isso. O que a gente preparou. Na verdade, o interesse era mais em trazer informações acerca daquilo que a gente está levando até amanhã, até o dia de amanhã, dia 17, né? No dia 17 a gente vai fechar essas primeiras inscrições, porque a gente acredita que vai bater as 1.000 pessoas nessa turma e a gente não vai ter como acompanhar mais do que isso, já vai ficar difícil nessa. Mas posteriormente a gente vai abrir sim, fica de olho, porque vai estar lá no Instagram, a gente vai mandar por e-mail, se você tem seu e-mail cadastrado, você vai receber. Preste atenção, porque a gente está mandando e-mail direto para vocês sobre materiais que a gente está colocando inéditos, outros materiais que a gente está reformulando e colocando à disposição. Pode ser que esteja indo para o spam, pode ser que esteja indo para o social, mas preste atenção que a gente está mandando sempre informações para vocês. Tá bom? Eu agradeço, espero que tenha aberto a cabeça de vocês, que tenha explodido e pá, a cabeça de vocês sobre algumas coisas. Mais uma vez, eu sei que existem alguns limites pré-estabelecidos. Desde criancinha a gente tem esses limites, né? De certa forma nos foi imposto isso, mas eu convido você a sair do óbvio, a sair fora dessa caixinha aí, a explodir a ponte, a jogar o chapéu do outro lado do muro e fazer o que você gosta, seja com drone, seja com qualquer outra coisa que você tem interesse em trabalhar, seja com brigadeiro, com bolo, enfim. Isso é muito gratificante, trabalhar com o que a gente gosta, pode ter certeza. Tá bom? Um abraço, galera. Lembrando que toda quinta a gente tem nossa live, então se você tem dúvida, se você tem sugestão, se você tem crítica, vai lá na live, manda que a gente vai comentar, tá bom? Um abraço, até quinta-feira. Tchau, tchau.